Meu nome é Matheus Barbassa, eu sou ator, diretor e também escrevo dramaturgia para teatro. Eu comecei como ator no ano de 2000 no Sesc aqui de Ribeirão Preto, uma peça chamada Pucci, dirigida por Júlio César Avanci e Marapuã de Oliveira. Era uma peça, em sua essência, já pós-dramática, porque ela pegava personagens de vários textos teatrais. Eu fazia Ofélia, de Hamlet, né, de Shakespeare. Tinha a Flora, de Um Grito Parado no Ar. Tinha a personagem também de O Santo Inquérito, de Dias Gomes. Tinha também algumas peças de Jean Genet, alguns trechos de peças de Jean Genet. E essa peça foi assim a minha incursão realmente pelo teatro. Eu já tinha algumas passagens teatro em escola, teatro em igreja, mas nunca nada muito sério. Essa passagem no Sesc assim foi meu primeiro contato no ano de 2000 e foi onde eu decidi que eu queria isso para minha vida. Formei um grupo, chamei um diretor daqui da cidade também e a gente começou a trabalhar alguns textos, trabalhar Nelson Rodrigues, trabalhar alguns poemas também do Manuel Bandeira, tudo pro Sesc. E isso foi durando bastante tempo, até que mais ou menos no ano de 2005, por aí, esse diretor morreu. E aí eu fiquei sem grupo, né? E esse diretor ele sempre falava, ó, você vai ser diretor de teatro um dia, você é diretor de teatro, você é diretor, você é diretor. Eu não acreditava muito, nem gostava muito, porque o que eu queria ser mesmo era ator, não diretor. Quando ele morreu, eu iniciei um processo com algumas pessoas que eu conhecia. Eu conheci um texto que eu me apaixonei, que é As Hienas, do Braulio Pedroso. Reuni algumas pessoas e a gente começou a fazer um processo colaborativo, né, uma direção coletiva. E esses ensaios duraram um ano mais ou menos, duraram bastante tempo. E logo depois desse, desse ensaio a gente estreou a peça. E foi uma repercussão bastante positiva, a gente ganhou alguns prêmios do Mapa Cultural Paulista, ganhamos melhor ator, eu ganhei melhor ator, a Maria Angélica Braga ganhou melhor atriz, Davi Toches ganhou melhor ator coadjuvante, ganhamos melhor adaptação de texto, melhor espetáculo, melhor trilha sonora. E assim, aquilo foi um acontecimento assim pra gente, né? Porque a gente nunca tinha tido essa experiência de direção coletiva. E só que assim, com o passar do tempo, eu fui tomando a frente do trabalho de alguma maneira, naturalmente, e acabei assumindo a direção do espetáculo e acabei assumindo a direção do grupo também. E aí esse grupo chama Trupe Acima do Bem e do Mal, que é uma brincadeira com a, o livro do Nietzsche, né, Além do Bem e do Mal. E, e a gente começou a produzir várias coisas. E eu não quero falar delas aqui no começo, que eu, pela maneira com que eu pensei essa conversa nossa aqui, eu quero falar sobre os espetáculos produzidos pela trupe durante a conversa que a gente for tendo sobre o teatro pós-dramático mesmo. Eu acho que isso vai ficar mais interessante e eu posso usar como link algumas coisas que eu esteja falando. Então eu vou falar sobre o teatro pós-dramático. O teatro pós-dramático é um apanhado de espetáculos teatrais realizados pós-Brecht, né? Pós-Bertolt Brecht, e ele foi pensado pelo dramaturgo e teórico teatral alemão Hans Thies Lehmann, num livro que foi lançado em 2010 no Brasil. Neste livro, o autor ele nos oferece uma vasta gama de referências teatrais. Ele se fixa especificadamente no período dos anos 70 até o final dos anos 90. O livro é esse aqui, né? Que é um livro enorme e tem bastante referências. Ele fala sobre tudo, assim, todos os espetáculos, ele fala sobre bastante coisas e eu recomendo. Ele veio para o Brasil fazer uma palestra, acho que pelo Sesc, a gente foi, eu fui, foi uma palestra bastante interessante. Então foi aonde a gente pôde conversar com eles, tal, a gente conversou bastante.
E ele é uma pessoa bastante interessante, assim, o livro também. Era pela Kozak Naif. Agora, com o fechamento da editora, eu não sei como que se ainda tem, mas é um livro excelente. Faz parte de um projeto deles de dramaturgia que era muito, muito, muito interessante. Não poderia ter se perdido isso, né? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre o que eu acredito que seja e as minhas experiências com o teatro pós-dramático. Então, nesse estilo teatral que tem como herança artístico o legado do também alemão Bertolt Brecht, no que se refere à quebra da quarta parede, da necessidade de convencer o público de que aquilo que se assiste é uma verdade, não. Brecht ele desteatraliza o próprio ato teatral. Para Brecht, estar em cena é um ato político e também teatral e revolucionário. Assistir teatro também é, ou pelo menos deveria ser. O teatro pós-dramático ele parte daí, mas em suma não é um teatro politizado, pelo contrário, é um teatro poético em que a palavra é desconstruída a todo momento. E o texto não surge mais com um papel de maior importância, não é aquilo que é o mais importante no teatro pós-dramático. Se a gente for olhar antigamente, o teatro de antigamente, todo o teatro ele gira em torno do texto. Sem o texto não existiria teatro, não existiria personagens, não existiria mais nada. O teatro pós-dramático ele rompe um pouco com isso. Ele tira um pouco esse lugar de sabe assim, esse lugar de primazia, né? Ele tira um pouco isso e ele coloca todas as outras funções em pé de igualdade. Então o texto não é mais importante que o ator, que não é mais importante que a luz, que não é mais importante que a trilha sonora, que não é mais importante que o público. Então assim, todos têm a mesma função no teatro pós-dramático. Todos têm o mesmo peso e todos devem ser olhados com a mesma dedicação e com o mesmo afinco, né? Então, assim, no teatro tido como pós-dramático, tudo é importante. O texto é apenas mais um dos vários corpos estranhos que devem habitar a cena. Corpo, no teatro pós-dramático, é voz. Então, é muito importante a gente entender essa noção do corpo que tem dentro do teatro pós-dramático, né? Quando a gente pensa em estar em cena, quando a gente pensa em estar num palco, é como se a gente estivesse exposto ao perigo, né? No teatro pós-dramático, o próprio corpo do ator e o processo de observação desse corpo pelo espectador tornam-se um objeto estético. Isso talvez seja assim, um grande diferencial bastante evidente entre os gêneros dramático e pós-dramático. Enquanto o teatro dramático se dá entre corpos, o segundo, o teatro pós-dramático, se dá no próprio corpo. Por isso é preciso que o ator se posicione a todo momento e não mais componha um personagem. Não existe essa composição no teatro pós-dramático. O que está em jogo no teatro pós-dramático é justamente o oposto. No palco, o que o ator deve mostrar é a decomposição do homem e todo esse processo de deixar de ser colonizado e sua subsequente libertação. Daí que o teatro pós-dramático é um espaço de resgate de uma inocência perdida, onde o espectador pode ver o mundo sem os trilhos da sua própria história. É muito interessante falar sobre essa parte do teatro pós-dramático do corpo, que eu gosto muito, porque eu sempre fui fora dos padrões estéticos, assim, e poder me utilizar disso, dessa coisa que é fora dos padrões, para justamente questionar esses padrões dentro do teatro, foi algo que sempre me chamou muita atenção. Dentro do processo da trupe, a gente criou um projeto chamado Ensaio Sobre. A gente sempre se reunia, a gente era um grupo muito filosófico, a gente gostava muito de filosofia, de conversas, de psicanálise, de filmes. A minha formação, eu não tenho uma formação teórica em teatro. A minha formação, ela se deu
entre, assim, sabe? Ela se deu fazendo as coisas, observando as coisas, vendo filme, lendo livros. É, eu vi muito mais filmes, li muito mais livros do que vi peças de teatro, né? Então, assim, a minha formação, ela veio por um outro canal, digamos assim, por vários outros canais. Então, dentro da trupe, a gente criou esses ensaios sobre, que era, a gente estudava alguns temas, a gente elencava o tema que a gente queria falar naquele momento, lia algumas obras teóricas, via alguns filmes e, passado esse período de estudo, de alimentação, cada um ia pro seu canto, criava uma cena, pensava numa cena dentro daquela temática, dentro de tudo que foi estudado, e num dia específico a gente mostrava essas cenas para todos os outros integrantes. Então ninguém sabia o que eu estava fazendo, o que o outro estava fazendo, o que a outra estava fazendo. Era uma surpresa. E aí a gente mostrava essa cena num dia específico, todo mundo assistia a cena de todo mundo. E aí eu, como coordenador do projeto, ia para casa, pegava todas aquelas cenas, todos aqueles textos, todas aquelas imagens e pensava num espetáculo com aquelas ideias todas. Aí a gente entrava em cartaz, ficava algum tempo em cartaz no espaço que a gente tinha aqui, que chamava Espaço Cultural A Coisa, e a partir que chama ainda, né, que existe esse espaço cultural ainda, e a partir disso a gente pensava no espetáculo. Ficava em cartaz à meia-noite, era chamado Sessão Maldita, e mostrávamos isso para o público e depois tinha um debate, tinha acompanhamentos também da Lúcia Capuani, que era uma pessoa que acompanhava o nosso projeto nesse momento. E era uma loucura, assim, foi a fase da minha vida que eu mais gostei do teatro, assim, sabe? Porque eu gosto desse aspecto cooperativo do teatro, sabe? Em que todo mundo pensa junto e que não uma só pessoa que arquiteta tudo e os outros são obrigados a, a repetir aquilo. Eu gosto desse aspecto do teatro, de poder criar, de criar junto, de criação. E a gente criou vários espetáculos. Criamos ensaios sobre o amor, ensaios sobre a loucura, ensaios sobre os sonhos, ensaios sobre a náusea flor e por último ensaio sobre a inocência, que foi um dos que eu mais gostei. Então, a gente pensava o teatro de uma maneira pós-dramática, mas sem saber que éramos pós-dramáticos. A gente nunca parou para pensar, somos pós-dramático. Quem começou a dar essa classificação pra gente foram os críticos. A gente nunca pensou nisso. Eu não conhecia o Hans Thies Lehmann. Eu fui conhecer após esses comentários todos. Eu lembro que na época que a gente estava nas Hienas, apresentando as Hienas num festival, e tinha vários críticos, Marici Salomão, um monte de outros críticos que eu não lembro. Tinham 3 críticos, 3 jurados. E eles começaram a falar sobre o teatro pós-dramático. Na crítica que eles escreveram, eles falaram sobre o teatro pós-dramático. E a gente assim, não, sim, é verdade. Como se a gente conhecesse. Mas a gente não conhecia. Aí eu fui estudar, né? Fui estudar o teatro pós-dramático. E me identifiquei muito. Porque, assim, todas as referências que o Lehmann coloca no texto dele são referências muito próximas a mim. O que foi muito impactante quando eu descobri isso. Quando eu descobri que eu era, de alguma maneira, pós-dramático. Durante um tempo, eu dei aula aqui em Ribeirão Preto de Bertold Brecht durante quase 5 anos. Então eu estudava muito a obra do Brecht. Quando eu me dei conta de que o teatro pós-dramático ele bebe na fonte do Brecht e vai além, né? Eu me apaixonei logo de cara e comecei a estudar tudo que eu poderia ler, tudo que eu poderia saber sobre o teatro pós-dramático. E me apaixonei, assim, sabe? Me apaixonei logo de cara. Então, eu quis falar um pouquinho sobre o processo dos ensaios, porque ia de encontro ao que eu acabei levantando acima, né? Nessa questão do jogo pós-dramático.
Então o que a gente vê em cena no teatro pós-dramático é a manifestação desse homem individual. Seus gestos, sua vivência em tempo real e limitado, em que acontece o jogo teatral. No teatro pós-dramático é muito importante essa questão temporal. Esse tempo que é partilhado entre o público e o espectador. É um tempo que deve ser convivenciado entre essas duas forças. E entra em fricção isso. Tá aí uma grande diferença significativa. Enquanto no gênero dramático há uma obrigatoriedade de se formular um sentido absoluto, aqui o que interessa é a articulação de energias. O teatro pós-dramático é ação, não mais ilustração, como no anterior. A gente não ilustra nada, a gente mostra, é ação, é agir sobre os palcos, sobre o palco. Daí que tudo é gesto, tudo, absolutamente tudo é gesto. E cada corpo traz consigo sua própria fala. Sua própria fala, sua própria fábula, sua própria história. E o espectador deve se tornar aqui como um voyeur, consciente de seu papel. E é aqui que se dá a quebra da quarta parede, onde o ator pode confrontar o espectador nos olhos, olhá-lo e sacar naquele momento que aquele personagem e que aquele ser humano ali estão juntos, coabitando um mesmo tempo, né, que é o tempo real, tempo cronológico, e um outro tempo que é o tempo da ficção. Então essa fricção entre essas duas coisas é muito caro ao teatro pós-dramático, que de alguma forma também já vem de Brecht, porque para Brecht também era muito importante que não se tivesse essa ilusão, né? Essa ilusão de que aquilo é vida real, aquilo está acontecendo. No teatro pós-dramático, não tem essa necessidade da ilusão, né? O ator pode sim se posicionar como ator, não só como personagem, né? Então acho que é isso que é o mais interessante de tudo. Então, é preciso que se diga que no teatro pós-dramático não há uma abolição da ilusão. O que o teatro pós-dramático faz é fazer com que essa ilusão, né, fazer com que esses personagens, com essa ficção, fazer com que tudo aquilo que é do teatro fique visível e que o público esteja consciente de que ele está assistindo teatro. É como uma frase do Brecht que diz assim, é um pedido de alerta para o público, né? Não esqueçam o cérebro na entrada do teatro com seus casacos. Levem seus cérebros para dentro da sala de teatro. Acho que isso é bem interessante do teatro. Essa ambiguidade entre o que é real e o que é ficcional que é muito importante para a cena. Então o teatro pós-dramático é teatro da presença, que apenas mostra algo que acontece naquele tempo pré-determinado. Se antes o texto era o mais importante, o agora da presença carnal do corpo com seu ritmo, sua respiração, tomam a frente do texto. A palavra deve ser usada em toda a sua amplitude e volume. Não deve ser apenas usada como significante, visando não mais apenas o diálogo, mas essa multiplicidade de vozes. Então, a coisa que é mais cara e interessante para o teatro pós-dramático é que essa multiplicidade de vozes deve estar evidenciada. A gente não deve mais buscar a palavra apenas como significante, mas com toda a sua amplitude. Então, o que importa? A respiração, o ritmo com que eu digo um texto, se eu digo rápido, se eu digo lento, se eu digo ralentado, se eu digo muito pausado, se eu digo extremamente gritado, se eu digo extremamente sussurrado. A maneira como eu digo, a maneira como eu coloco a minha respiração já é denotativa do estado emocional ou do estado psicológico que aquela personagem se encontra.
Então, acho que isso é muito interessante da gente pensar, porque na vida real é assim. Quando a gente está com uma emoção de raiva, a gente tem uma respiração. Quando a gente está apaixonado, quando a gente vê a pessoa com a qual a gente está gostando naquele momento, a gente tem uma outra respiração. A gente está com ódio de alguém, a gente tem uma respiração diferente. Então, assim, a respiração é o que nos dá a vida, né? Óbvio. E o que nos dá o próprio a própria presentificação daquele estado emocional que a gente se encontra. Então isso é um maravilhoso estudo, assim, de você poder começar a coisa pela respiração, esquecer um pouco aquela coisa de gênese, de construção de um personagem, e isso e aquilo, e sofrer, e passar anos e anos com aquilo, mexendo e tal, né? Sofrendo, uma coisa mais stanislavskiana. Não, tá tudo ali, tá tudo muito mais fácil e acessível da gente entender. Se a gente entender que a personagem se dá no nosso corpo, na nossa respiração, no nosso olhar, na maneira com que a gente interage isso com o público, a coisa fica tão mais clara, tão mais palpável, que é muito interessante de se perceber isso assim na cena, sabe? Eu particularmente, quando vou assistir um espetáculo ou quando vou assistir um filme, eu fico muito observando isso. É como o ator ele se coloca nessa cena, né? Como a respiração dele tá, como o corpo dele tá, sabe? Porque o nosso corpo fala, mas ele comunica o quê? Acho que é aqui que deve ser um pensamento nosso. Vou beber um pouco d'água aqui que tô falando muito. Então vamos voltar do ponto da multiplicidade de vozes. Foi aí, nesse ponto, que eu criei um espetáculo chamado Pânico, Ansiedade Paroxística Episódica, que foi, assim, algo que pra mim foi uma experiência muito radical. Foi quando eu decidi me questionar algumas coisas e tirei todas as luzes do teatro. Eu fiz um espetáculo completamente no escuro. Não existia luz em nenhum momento no espetáculo. Tudo se passava no escuro. Só existia luz no momento que o público chegava, né? Para o público sentar, mas uma luz bem... quase uma luz de velas. O público chegava, essa luz abaixava, tinha uma música absolutamente forte tocando. Quando o público sentava, a luz apagava. E a peça começava. Então não tinha luz, em nenhum momento do espetáculo, em nenhum momento tinha luz. E esse espetáculo foi o primeiro texto que eu escrevi. A gente tinha vindo de uma experiência em São Paulo muito forte, com o espetáculo Suspensão, e eu fiquei me questionando muito sobre o que eu queria falar naquele momento, qual autor eu queria montar naquele momento. Pensei em alguns autores, mas nada parecia me tocar. Foi uma noite assim que eu saí do ensaio e comecei a escrever esse texto. Comecei a escrever e ele me veio assim, tipo, em meia hora eu escrevi o texto inteiro. Eu assustei. E aí eu mostrei pra... Eram 2 atores só, né? Era eu e mais uma atriz. E eu mostrei pra menina, pra atriz que tava fazendo. E ela ficou muito assustada porque era muito diferente, né? Não tinha luz. As modulações vocais eram bem impactantes. E aí a gente começou a pensar se ia montar ou não aquilo. Aí eu bolei um release, assim, né? Pra me orientar no trabalho. E eu vou pegar ele aqui agora, vou dar uma lida nele para que a gente possa conversar um pouco. Pânico, Ansiedade Paroxística Episódica surgiu como possível respostas para 2 perguntas que me faço constantemente. Qual é o papel do teatro, drama, no momento em que as televisões e o cinema contam histórias com começo, meio e fim de maneira superior
e com mais recursos que qualquer outro espetáculo teatral? Essa foi a primeira pergunta. 2. Como se darão as relações entre ator e espectador no futuro? Certa noite, depois de muito refletir sobre qual seria meu próximo espetáculo, qual autor teatral eu iria escolher, qual vertente teatral iria enveredar, decidi parar e me questionar seriamente sobre o que é esse fenômeno chamado teatro, como ele se constitui, quais seriam suas potencialidades numa sociedade em que toda ela já se encontra espetacularizada. Pensei, pensei, pensei. Não. Esse teatro em que apenas o espectador assiste algo definitivamente não me agrada. Nunca me agradou. Prefiro o teatro guerra. Sim, aquele teatro em que a percepção automatizada do espectador seja posta em xeque, que seja mais exercido e compreendido como processo e não como algo acabado. Não. Quanto mais o ator calar, mais falas terá o espectador. Sim, é preciso deixar o espectador falar. Sim, é preciso que o público perceba sua própria presença, que estabeleça com o ator e o espetáculo um outro tipo de relação, que se esqueça a quarta parede, esqueça o estranhamento prestiano. É preciso voltar ao essencial. Sim, mas o que é essencial no espetáculo? Como lidar com as expectativas individuais do espectador nessa tentativa de uma outra forma de relação? Não, não haverá uma tentativa de simulação da verdade. Isso a TV e o cinema fazem 1000 vezes melhor. Sim, o espectador testemunhará algo. Não, não terá drama, muito menos história. O instante da fala humana e seus silêncios são mais importantes. Qual é o barulho do seu silêncio? Qual é o tamanho do seu vazio? Isso é teatro? Eis a minha grande indagação. Minha possível resposta com pânico é que eu não quero esse teatro voltado apenas para uma mentira, uma tentativa de enganar o espectador e a si mesmo. Não, mas aquele teatro de situação, que escancara seus limites dramatúrgicos e cênicos, em que cada um fale apenas por si, em que o momento em que a voz humana se eleve tenha status de ecos de um acontecimento. Daí que o estudo do mito da caverna de Platão foi uma grande inspiração nesse processo. Conceitos inteiros da estética do espetáculo brotaram dessa parábola, em que seres que nasceram e viveram sempre numa caverna desenvolvem com o mundo exterior. A escuridão, as correntes, a fogueira, as sombras, as vozes, resquícios de um mundo que só é possível assistir de fora. No texto de Platão, as criaturas de dentro da caverna só ouvem e veem projetadas sombras da vida lá de fora. Encontrei ali a metáfora que precisava para a relação entre ator e espectador. Essa relação tão antiga e ao mesmo tempo tão confortável para ambas as partes. Como rompê-la? No mito da caverna, Platão propõe o seguinte dilema. O que aconteceria com a criatura que, rompendo com as correntes que o seguram à caverna e consiga sair dali, encontre o mundo que ele só conhecia de ouvir as vozes e ver as sombras? O que aconteceria com esse homem ao se dar conta que do outro lado do muro vivem homens como ele e os seus? Metonimicamente, o espetáculo é isso. O agora da presença carnal, tanto dos atores quanto dos espectadores, é elevado ao posto de dramaturgia. A proximidade dos organismos vivos, termos roubados de Grotowski como possível norte. Em que as energias dos seres que habitam a temporalidade e a espacialidade do agora teatral sejam convivenciadas. A respiração, o hiato, a distância, o ritmo, o vazio e seus excessos são os verdadeiros protagonistas dessa paisagem sonora. A frase da Eleonora Duse, que abre o texto O Ator e a Supermarionete de Gordon Craig, foi outra inspiração para o espetáculo. Para salvar o teatro, o ator deve ser destruído,
Os atores e atrizes devem todos morrer pela peste. Eles envenenam o ar. Eles fazem da arte ser impossível. Não é o drama o que eles representam, mas apenas peças de teatro. O drama está morrendo de baús e caixas e vestidos de noivas e de gente que vem digerir o jantar. Sim, de certa forma em pânico, os atores morrem para que o espetáculo nasça. O ator não será mais escravo de suas emoções. Não. Em cena, ele deve mantê-las sob controle. A leitura do texto de Craig libertou o grupo da necessidade de personificação ou imitação da natureza. O artista não deve imitar, mas criar, transubstanciar a vida, sair, descobrir a realidade. O mundo em que vivemos é ilusório. O que encontraremos hoje fora dessa caverna? Os signos evoluíram, embaralharam-se e ganharam status de mercadoria. A tecnologia e sua crescente dominação criam necessidades até então inexistentes. O excesso de informação e a saturação das imagens torna tudo importante e descartável ao mesmo tempo. A fronteira entre o real, o virtual e o ilusório tornam-se cada vez mais tênue. A informação devora os seus próprios conteúdos. Jean Baudrillard. Como lidar? O texto Quer Ser Contemporâneo do filósofo italiano Giorgio Agamben nos deu a iluminação. Contemporâneo é aquele que mantém o olhar fixo em seu tempo, para perceber não as suas luzes, mas sim as suas sombras. Todos os tempos são, para quem experimenta sua contemporaneidade, escuros. Contemporâneo é quem sabe ver essa sombra, quem está em condições de escrever umedecendo a pena nas trevas do presente. Esse texto foi algo assim que eu gostei muito de ter criado, de ter realizado. E foi um texto que me possibilitou um contato maior com o Roberto Alvim e a Juliana Galdino, do Clube Noir. Uma noite eu gostava muito dos trabalhos deles e decidi começar a conversar com o Roberto Alvim e mostrar o texto para ele. Eu queria muito apresentar em São Paulo essa peça. E aí o Alvim falou assim, você tá disponível tal dia? Vem aqui para São Paulo me mostrar o texto. Eu moro em Ribeirão Preto, fui para São Paulo e mostrei o texto pro Alvim. E ele leu, assim, a gente subiu lá no escritóriozinho dele e ele leu o texto. Ele próprio fez as duas vozes do texto. E foi algo emocionante, assim, de conferir, porque o Alvim é uma entidade, né? Maravilhosa, eu amo. E aí ele gostou muito do texto. Ele falou, olha, por mim, eles iam viajar para Bruxelas e o Clube Noir ia ficar sem programação. E até então nunca nenhum outro grupo tinha apresentado nada no Noir, exceto eles, né? Só as peças do Clube Noir. O Alvim falou, olha, eu gosto do texto, acho que vocês poderiam apresentar aqui nesse período que a gente vai estar em Bruxelas. Eu fiquei, assim, extasiado. Ele falou, só que a gente vai ter que convencer a Juliana. É ela quem vai dar o martelo. E aí subiu aquela outra entidade maravilhosa, Juliana Galdino, que eu amo, uma atriz esplêndida, uma diretora maravilhosa. Tive a honra de ser dirigido por ela já no ano passado, num espetáculo chamado Viva la Revolution. E ela leu umas páginas do texto, assim. O Alvim leu para ela. E aí ela pegou e falou, para o texto. E a gente ficou super tenso, eu fiquei muito tenso, porque eu falei, ai meu Deus, essa mulher odiou essa peça, agora a gente não vai apresentar mais, e agora? E ela ficou em silêncio, assim, um longo tempo, não falava nada, o tempo parou, nada se mexia mais, assim. E ela não falava nada, meu Deus, eu assim, ai. Até que ela falou, eu gosto. Virou pra mim e falou assim, mas você como diretor não vai colocar nesse texto um monte de firula não, né? Você vai manter essa essência dele. Falei, não, o texto já tá montado, ele foi feito assim e tal. Aí eles aprovaram que a gente entrou em cartaz
lá no Clube Noir. Ficamos quase 2 meses lá. E foi, assim, uma experiência maravilhosa. Lá em São Paulo, algumas pessoas tiveram as mais variadas reações. Teve gente que passou mal, teve gente que vomitou, teve gente que no escuro quase abusou da atriz. Não sei como conseguiram, porque tinha uma, uma grade assim entre o público e a gente, mas conseguiram ultrapassar essa grade e quase assediaram a menina no escuro, assim. Então teve reações variadas, gente que gritava, gente. E assim, o espetáculo acontecia sem celulares, o público tinha que deixar o celular num saquinho antes e tal, para não ter nenhuma luz. Então era muito escuro mesmo, a gente tapava tudo, não deixava nenhuma luz entrar. Então assim, as pessoas tinham as mais variadas reações dentro daquilo. Então era muito, muito, muito louco. Então Pânico foi algo assim que eu amei ter feito. E o muito engraçado é que o Pânico ele surge assim completamente por causa do Perdido, que foi um espetáculo que Lucas Arantes criou, né? E eu interpretei, a gente fez, ficou em cartaz no Sátiros em São Paulo. E eu lembro que quando a gente mostrou para uma ex-aluna minha, que é a Luísa Romão, ela olhou, e ela estava fazendo USP naquela época, ela olhou e falou assim, isso é Gordon Craig. E eu assim, né, tipo, não conhecia o trabalho do Gordon Craig. E ela falou completamente Gordon Craig, eu vou trazer o texto para vocês vão ler e vão ver que é. Quando eu li o texto, o ator e a super marionete, eu falei, meu Deus, sou eu tô ali de novo. Então, assim, essas influências todas, elas vêm sempre por terceiros, assim. Eu acabo descobrindo que eu sou alguma coisa depois, sabe? Assim, tipo, que eu era pós-gramática, que o teatro era completamente craigiano, né? E o Pânico é ainda mais craigiano que Perdido. Então, assim, ele tem essa essência muito forte do Craig, porque eu amo aquele texto, o ator é super marionete. Amo essa frase da Eleonora Duse, que é uma atriz maravilhosa, que foi muito, 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 não é muito valorizada no nosso contexto hoje. Acho que é uma atriz que deveria muito ser estudada, porque ela marcou mesmo a trajetória do teatro que a gente entende hoje. Então eu amo essa mulher, amo essas referências. Então Pânico foi algo assim que eu amei, onde texto, voz e ruído se misturaram nessa paisagem sonora. Eu lembro que a Gabriela Melão, quando fez a matéria para a Folha de São Paulo, ela chamou o espetáculo de paisagem sonora. Eu achei isso muito bonito, esse termo paisagem sonora me toca muito. E essa proximidade entre organismos vivos, essa relação entre ator e plateia, esse espaço cênico como energias convivenciadas me interessa muito, 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 muito. Então, no teatro pós-dramático, o que eu quis perceber e o que eu quis deixar isso cada vez mais óbvio é que cada espectador recebe o teatro que merece. O espectador ele deve se tornar um correalizador da cena, deve se manter sem desejo, sem memória, construindo livre e ativamente cada sensação vista ou ouvida. O espetáculo não está aqui para alimentar as neuroses do público, pelo contrário. É teatro voltado para os corpos, para os afetos, e só depois para a consciência, como se quisesse despertar no público a lembrança de seu próprio corpo. Corpo aqui como uma espécie de depósito de pensamentos, sentimentos e afetos. Mas como acessar essa caixa de Pandora? Não existe uma fórmula. Você tratando o espectador como um ser adulto, pensante, lhe apresentando o tempo como tempo, rompendo com esse tempo cotidiano, raso e tedioso, promovendo uma fricção com o tempo heterogêneo das imagens poéticas e oníricas. Talvez aí seja uma saída, porque tudo importa, tudo tem o mesmo peso. Visão, sonhos, lembranças, esperanças, passado, presente, futuro e o agora real da cena. Tudo é importante. Tudo é importante e não deve ser separado ou explicado. Essa simultaneidade de ações não deve possuir nem início,
nem meio, nem fim. É o mesmo tempo que deve ser partilhado por atores e públicos. E para isso é importante que se torne visível a produção do teatro. Não se deve tentar convencer o público de que aquilo que se passa no palco é verdadeiro. Não. E aí aqui eu tenho que falar da minha experiência com o Bertold Brecht, né, onde eu dei aula durante 5 anos numa escola daqui de Ribeirão Preto, e é onde eu montei algumas peças, Alma Boa de Setsuan, O Casamento do Pequeno Burguês, A Padaria, e vários outros textos mais significativos assim do Brecht. E foi aonde eu me formatei meu pensamento crítico a respeito de Brecht, assim. Porque o que eu fiz não era totalmente brechtiano, mas uma atualização. Já era pós-dramático, né? Uma atualização absolutamente pós-dramática. Porque eu amo essas peças de Brecht, amo. Alma Boa de Setsuan, assim, é um primor, né? A respeito dessa... Deveria ser montado muito hoje, né? Tem uma frase uma frase da Chente que me marca muito até hoje. Como eu posso ser boa se eu tenho que pagar o aluguel? Né? Então, assim, como eu posso ser boa se o mundo exige de mim que eu tenha dinheiro, que eu me dê bem, que eu seja alguém na vida, essa meritocracia barata que a gente vê hoje no mundo. Brecht já criticava lá atrás O Casamento do Pequeno Burguês, expondo toda a hipocrisia dessa instituição casamento, da falida, né? A Padaria, em que novamente Brecht toca nessa questão dos oprimidos, dos donos do poder, dos bancos, de como isso tudo oprime os desempregados e de como isso cria esse ambiente propício para a desolação, né? Então eu montei tudo isso com alunos e essa experiência de montar com alunos foi algo assim que eu me surpreendi, porque e na maioria eram adolescentes, jovens, então assim, como eles amam Brecht, sabe assim, como eles estão muito mais preparados para essa encenação descolada que o Brecht faz da realidade do que esse gênero dramático, assim. Então foi uma experiência maravilhosa. A gente montou várias peças ali e o quanto isso foi diretamente influenciador de todas as outras coisas que vieram assim na minha trajetória. Ter montado Brecht nesse contexto escolar me deu essa possibilidade de abertura de pensamento, de não me limitar, não me fixar numa coisa só, sabe, assim, propor, ouvir e jogar cenicamente de uma outra maneira, porque eu acho que nós somos muito mais jogadores no teatro pós-dramático do que atores, né? Nós somos muito mais jogadores no sentido daquele que joga com a dor, né? Joga com a dor de si mesmo e do outro. Então, eu acho que o Brecht foi muito importante para essa minha trajetória. E aí, dentro de tudo isso, também teve um espetáculo que a gente fez que foi Suspensão, que foi escrito pelo Lucas, né, Arantes também, que foi aonde a gente conquistou algumas coisas, assim, muito importantes. A gente ficou em cartaz nos Sátiros durante vários meses e ganhamos uma crítica na Folha de São Paulo, no Estadão. O Jefferson Del Rios escreveu uma crítica muito positiva a respeito do grupo. Saímos na revista Bravo como os 10 melhores espetáculos em cartazes naquele período. Então, Suspensão foi uma peça assim que totalmente pós-dramática. Foi onde eu peguei todas essas minhas influências dos ensaios, do Brecht, da leitura do Hans T. Lehmann, do teatro pós-dramático, do Gordon Craig, do Brecht, de tudo, e coloquei isso nesse espetáculo de uma maneira muito forte. O texto possibilitava essa brincadeira. E foi um espetáculo que causou assim demais na cena paulistana e a gente gostou muito de ter feito. Então essa trajetória culmina, né,
acho que foi o ponto mais alto, assim, dessa minha experiência com o teatro pós-dramático, foi o Suspensão, que era um texto que retratava o mundo, um mundo pós-apocalíptico, em que as pessoas deixavam de existir, né? Não existiam mais ninguém a não ser 3 pessoas, um homem, um velho e uma mulher. Eles eram parentes e convivendo juntos. Então esse texto do Lucas, que é muito bom, que já tinha sido elogiado pelo Fernando Bonassi, que já tinha sido elogiado pela Marici Salomão, né? E a gente montou esse texto dele e foi algo assim surreal que aconteceu. Surreal. Foi aonde a gente teve que lidar com algumas coisas de produção que a gente não tinha conhecimento, né? Porque a gente sempre fez ou pro Sesc ou pro nosso próprio espaço, mas ir para outra cidade, ficar em cartaz em outra cidade durante tanto tempo, sexta, sábado e domingo. Então gerou uma necessidade do grupo se organizar enquanto produção, uma coisa que a gente não tinha, e a gente viu, percebeu ali que deveria tentar começar a organizar isso. Foi uma coisa que a gente teve que começar a pensar a partir dali. E foi muito gostoso ter feito essa peça, ter trabalhado com aquelas pessoas, Fernanda Lins, David Tostes, Ademir Esteves, Maria Angélica Braga. Eu também atuei no espetáculo. Então, assim, foi minha experiência máxima com o teatro pós-dramático, onde eu pude exercitar todos os meus conhecimentos, sabe, assim, desse tipo de teatro. Então, quem assistiu teve uma experiência bastante positiva, e o Jefferson Del Rios tocou muito nessa questão do teatro pós-dramático na crítica dele. Ele falou bastante sobre isso. Então foi uma coisa que foi importante para nós, enquanto grupos, termos estado nesse espetáculo, nesse contexto todo. Gente, então é isso. Eu espero ter esclarecido um pouco mais sobre esse gênero teatral, que é muito recente, né? Nem pode ser considerado um gênero teatral, é mais um agrupamento de estudos mesmo, do Hans Thies Lehmann. Vou mostrar de novo aqui o livro dele, que eu amo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado, e a gente pode ir repercutindo isso de algumas outras maneiras aí, pelas redes sociais da vida e pelo próprio evento do Lucas, o Conadrama. Parabéns por Lucas, por esse evento, por ter tido a ideia desse evento. Espero que tenhamos frutos bastante positivos disso tudo. É isso, muito obrigado.